Bom dia, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos à nossa videoaula de hoje, Educação Física, professor Niltinho, Fundamentos do Badminton. Aqui a gente vai falar um pouco da construção, vai falar um pouco das penas, falar um pouco como era tirada as penas dos animais, vamos falar várias coisas sobre o badminton. Vamos falar como que é jogado, tá? E pessoal, ainda temos essa aula do terceiro bimestre, em função da nossa semana cheia, e a gente vai ainda ter mais umas aulas do terceiro bimestre, tá certo? Mas vamos terminar com chave de ouro aí, o ano, se Deus quiser, com um ano atípico, um ano mais difícil, mas que vocês possam ter os conhecimentos aí de vocês durante essa pandemia e com as nossas videoaulas, beleza? Vamos lá. Vamos falar sobre diversos esportes que foram criados com base em práticas corporais, beleza? Aí está inserido agora, mais propriamente dito, o badminton, né? Então, pessoal, é isso aí que nós vamos comentar durante esta videoaula da nossa semana. Então, pessoal, nós vamos falar das práticas corporais de lugares fora da Europa, né? Por exemplo, em países como a Inglaterra foram elaboradas técnicas de trabalho, desenvolvidos maquinários e ampliado o alcance social dessas atividades, atingindo, por exemplo, as escolas, que é o nosso objetivo aqui, trazer os conhecimentos para a nossa escola, para que vocês possam se formar aí uns cidadãos aí com um pensamento diferente de antigamente. Dessa maneira formou-se a base dessa sistematização e a divulgação das práticas sociais, as quais viriam a ser chamadas de esporte. A Índia, por exemplo, foi colonizada, colônia da Inglaterra por muito tempo, fato que explica a presença de militares ingleses no país naquela época. Durante o período da colonização inglesa, o povo indiano sofreu com a falta de emprego e com o preconceito. No período em que movimentaram as colônias na África e na Ásia, as grandes potências europeias tiveram grandes enriquecimento, não só na relação aos bens explorados, mas também em relação à apropriação de elementos culturais locais que seriam posteriormente adaptados e difundidos em todo o mundo, como o badminton. Então, pessoal, naquela época da colonização, acontecia muito os poderosos, as grandes potências conseguiam se apropriar daquelas pequenas, das potências mais pequenas, dos países mais pequenos, né? E então, com isso, a Índia sofreu muito com a falta de emprego e com o preconceito. Se a pessoa tem preconceito, a pessoa não aceita a cor negra, então essa pessoa não tem condição de arrumar um serviço nessa empresa. Condição não teria oportunidade de trabalhar nessa empresa. Exemplos que eu estou citando para vocês. Então, com esse preconceito, a Índia sofreu muito na época da colonização entre a Inglaterra aí, né? Então, pessoal, era muito difícil para eles, então por isso que a Índia até hoje é um país pequeno, né? Mas vamos falar aí do badminton para vocês durante as nossas videoaulas. Do jogo do badminton. O objetivo é fazer com que o objeto de disputa caia do outro lado do adversário. O que quer dizer isso, pessoal? A questão é a seguinte: é um jogo que tem a rede separando, né? Uma rede separa. Você pode jogar individual, em dupla masculina, dupla feminina e dupla mista, em grupo. E individual masculino e individual feminino, certo? A rede tem que ficar uma altura de 1,55 m do chão. Não sei dizer para vocês, pelo menos uma autora aqui não diz que ela tem que ser adaptada para o feminino, né? Ou vice-versa, mas aqui não fala isso para gente. Então a gente vai passar para vocês o conteúdo que está aqui sobre o badminton. Então ele é um esporte praticado numa quadra, separado por uma rede, o meio da quadra. Em dupla fica as duas do outro lado, de lado, e cada um dificultando mais a possibilidade do adversário colocar determinado objeto do outro lado do campo, certo? Espero que vocês estejam entendendo
essa explicação aqui do professor Nilton. Beleza, pessoal? Então é um esporte que dá pra gente vivenciar na escola, dá pra gente vivenciar aqui, adaptar, né, as regras, porque um jogo hoje com pouco aluno é uma coisa, com muitos alunos é outra coisa, porque a gente tem que fazer com que todos participam da vivência desse esporte chamado badminton. É um esporte caro, porque as raquetes é muito cara, e em vez de ser uma bolinha, a raquete é diferente da do tênis, tem um formato diferente, o cabo é mais alongado, ela é menor, a base dela é menor, e a bolinha, em vez de ser uma bolinha, é uma peteca. Antigamente era feita com penas de ganso, que mais à frente a gente vai falar sobre esta proibição, ou eles adaptaram outros materiais em função desses animais, beleza? Então vamos para frente, passando para vocês aqui no Saiba Mais, na página 21 da apostila de vocês. A confecção das petecas era com penas de ganso, e essas penas, eu estou aqui já resumindo para vocês o que está no texto, tá, pessoal? Depois, se vocês quiserem aprofundar mais sobre a confecção das petecas, vocês podem ler aí no Saiba Mais, na página 21 de vocês, tá certo? Então esses animais, eles eram tirados, as penas deles vivos, estavam vivos e eram tiradas as penas do lado esquerdo, porque o ganso ele dorme mais do lado direito, então as penas melhores eram do lado que ele não dormia, que as penas estavam em perfeitas condições, e eram arrancadas deles vivos. E com isso foi criado um grupo de proteção a esses animais pelo tratamento que eram feito dos fabricantes de peteca em arrancar as penas dos animais vivos, tá certo? Então com isso foi criado, e aí as empresas, com o avanço da tecnologia, eles começaram a fabricar as petecas com materiais diferentes desses que eram usados antigamente, em função do sofrimento que os animais tinham. Então aí foram, com a tecnologia, foram pesquisando vários materiais para que pudessem chegar a um denominador comum, e com isso fabricar as petecas sem causar danos aos animais, né? As principais regras do badminton: o saque é realizado na diagonal, o sacador fica dentro da área de serviço, no lado direito da quadra, de frente para a rede. 2. Quem recebe o saque fica do outro lado da rede, dentro da sua área de serviço, no seu lado direito da quadra, ou seja, na diagonal de quem inicia a disputa. 3. Nos jogos em dupla, o parceiro pode ficar em qualquer lugar da quadra, desde que não bloqueie a visão do rebatedor para sacar. A peteca deve ser golpeada abaixo da linha da cintura. 4. O saque será dado alternando-se as áreas de serviço a cada ponto, da seguinte forma: contagem 0 ou número par. Saque na área de serviço, à direita, contagem número ímpar. Saque na área de serviço à esquerda, certo? Então, pessoal, vocês percebem que é a mesma coisa do tênis. As regras são parecidas, ou são praticamente iguais, né? Só que a pontuação acho que é um pouco diferente, tá certo? A equipe que pontua continua sacando. Quando erra, o oponente marca ponto e ganha o direito de sacar. Então, por exemplo, você errou, além de você perder o ponto, você ainda perde o direito de sacar. No tênis eu acho que você tem, tenho certeza, você tem que fazer um game, e aí você vai e saca, e aí passa o outro que vai sacar. Ele faz outro game ou perde o game, aí acontece a troca. Nunca acontece do sacador continuar sacando mesmo ele não deixando a bola cair do lado dele. Pontuação: o jogo é disputado em um total de 3 games de 21 pontos cada. Vence a equipe ou o jogador que ganhar 2 games primeiro. Equipe aqui ele está dizendo jogar em dupla, e jogador ele está dizendo jogar em jogo individual. A cada serviço é marcado um ponto para a equipe ou para o jogador que conquistar um rally.
no tênis eles não falam rally, eles falam game. Ações de jogo entre o serviço e o resultado final da jogada. Se houver empate em 20 pontos, vencerá quem abrir 2 pontos de vantagem. Havendo empate em 29 pontos, vence aquele que fizer 30 pontos primeiro. O lado que vencer um game serve primeiro no próximo game, certo? Então, só que no tênis você faz 2 de 15 e 1 de 10. Fechou, você marca um game, né? Já a pontuação é totalmente diferente mas é parecido. Dá para fazer aí uma comparação se a gente colocar as duas regras, que muda pouca coisa em relação a um esporte do outro. 22, beleza? Agora aqui tem uns aspectos técnicos, táticos do badminton. Aqui tem alguns exemplos da quadra, está na página 22. No badminton, os gestos técnicos definem também a tática empregada, pois a decisão sobre qual fundamento usar está diretamente ligado ao resultado pensado para a definição da jogada. Os principais movimentos são o forehand e o backhand. No badminton, as jogadas são chamadas de golpes. Conhecer essas diferentes formas de golpear a peteca ajuda você a pensar taticamente e a decidir qual o melhor momento de utilizá-las. Observe como se realiza cada um dos golpes. Então, pessoal, aqui só resumindo o que o autor quer dizer nesses 2 parágrafos, o badminton ele é praticamente jogado numa quadra igual a do tênis. Então, por isso que eu comentei com vocês que as regras são praticamente iguais. Inclusive tem o forehand também no tênis e também tem o backhand no tênis, tá certo? E no badminton também existe essas manobras aí dos golpes que eu comentei com vocês. Sobre a técnica, você tem que ter técnica, você tem que ter tática, você tem que ter estratégia para conseguir vencer seu adversário. Isso é estratégia, técnicas de ataque. E também o seu adversário vai ter técnicas, estratégias de dificuldade para dificultar a sua ação, para que a sua peteca não venha a cair no lado dele, certo? Então você tem que treinar vários fundamentos para que você, na hora certa, você vai golpear e taticamente você vai conseguir superar as estratégias do seu adversário, e com isso você vai marcar os pontos. Mas a gente pode fazer isso na escola? Nós podemos adaptar de forma prazerosa, e que nós possamos também vivenciar essa modalidade e a gente também fazer com que todos vivenciem o badminton. Mas para quem já praticou tênis ou ainda pratica, as formas e as regras são totalmente iguais, mas dá para a gente praticar na escola e vivenciar essa modalidade. Espero que o ano que vem a gente possa, se tiver esse conteúdo na apostila, nós poderemos fazer uma vivência aqui no nosso colégio, beleza? Então aí tem o exemplo da quadra, como que faz os golpes e como que você faz a jogada. O clear, golpe defensivo usado para evitar a bola alta ao fundo da quadra adversária. Descrevendo uma parábola, esse golpe dificulta a interceptação da peteca e dá mais tempo para o jogador se reposicionar na quadra. Então é uma estratégia que você manda para o outro lado. Se o adversário pegou, defendeu, dá tempo de você correr e se posicionar melhor, para você melhor defender também a hora que o seu adversário joga para você. O smash é um golpe mais ofensivo do badminton, como se fosse uma cortada do vôlei, batida rápida e forte na peteca, imprimindo-lhe uma trajetória descendente. Então você vai bater de cima para baixo, como se tivesse jogado, quem praticou ou vivenciou
uma partida de vôlei, quando vai cortar, dá uma cortada, você bate de cima para baixo, para que você consiga o objetivo de colocar a bola ao solo com essa jogada. O smash é a mesma coisa, só que você vai fazer com uma raquete, tá certo? É isso aí, galera, a coisa tá ficando bom. Agora aqui, pessoal, ó, nós temos aqui também um QR Code para que vocês possam fazer o uso desse aplicativo, que é de extrema importância, que você pode usar aí com o seu aparelho de celular, tá certo? Então vai falar sobre aí no QR Code de vocês, depois eu vou comentar sobre as 4 gravuras aí da esquadra, mas está falando, estou aqui com meu celular aberto no QR Code, eu coloquei aí nesse aplicativo aí que tem do lado direito de vocês aí tem como se fosse um controle de videogame. Vocês apontam a câmera do QR Code de vocês nesses quadradinhos aí e vocês vão ver que ele vai passar para vocês sobre o badminton, né? Aí fala as regras do badminton, pouquinha coisa, 2 slides, dois parágrafos. Depois tem as principais características do badminton. Depois fala as principais regras do badminton. Aí mais sequência ainda fala a história do badminton, que pega na primeira página e continua na segunda página. Isso tudo no QR Code de vocês, tá, pessoal? Não está na apostila, está nesse quadradinho ao lado do controle de videogame, que você aponta a sua câmera com o seu aplicativo QR Code e você vai conseguir ver aí tudo isso que eu estou falando para vocês. E depois no finalzinho aí da página tem o badminton no Brasil. Então vocês vão ter um aparelho aí excepcional que no Japão já existe há 20 anos e no Brasil está chegando agora. Mas não sei se vocês observaram que muitos comerciais ou algumas propagandas de algum programa tem o símbolo do QR Code ao lado para você já ver tudo e interagir melhor daquilo que eles estão divulgando naquele momento. Beleza? Então vamos lá. Drop shot, baixo ou alto? É o golpe ofensivo usando batida suave e rápida na peteca, forçando a fazer uma trajetória descendente com o objetivo de que ela caia logo após a rede, dificultando a próxima ação do adversário. Então com isso, pessoal, no tênis também é aquela batida que você bate com a raquete bem de leve, que a bolinha vai cair próximo, porque geralmente todos os atletas eles ficam bem afastados da rede, e aí você faz essa jogada, fica com muita dificuldade, mas a maioria, os atletas são muito treinados, e com isso a maioria deles consegue ainda chegar, pela estratégia, pela tática que ele tem, de chegar e conseguir ainda defender esta jogada que é o drop shot. O lob é uma que você pega de baixo para cima e ela faz uma ascendente que sobe e depois faz uma descendente rápida, certo? Ela sobe bem alto e desce de uma vez. Esse é o lob, que é um golpe defensivo com as mesmas características e objetivos do clear, mas é executado batendo na peteca de baixo para cima, quando ela está caindo, próximo à rede, com a intenção de evitá-la para enviá-la para o fundo da quadra adversária, dando mais tempo para o jogador se reposicionar. O drive, golpe ofensivo no qual se posiciona a raquete paralelamente à rede, levando-a para trás por meio da abertura de braço, procurando mantê-la na altura do ombro. A batida forte, procurando imprimir na peteca uma trajetória plana, ligeiramente descendente, fazendo-a passar próximo à rede em direção ao fundo da quadra. Essa é uma das jogadas que mais acontece no tênis. O badminton aqui no nosso município quase não vejo, nunca vi praticar, né? Mas a gente pode vivenciar aqui na quadra assim que a gente voltar nas aulas presenciais, beleza? Então, pessoal, espero que vocês estejam entendendo os conteúdos que a gente está passando para vocês sobre o badminton, como é um esporte pouco praticado no município ou aqui na nossa região. A gente vai falando
comentando o que tem aqui de conteúdo na apostila do positivo. Beleza? Vamos lá então. Muito obrigado. Espero que vocês tenham adquirido bastante conhecimento sobre o badminton, que é um esporte praticamente igual ao tênis, poucas coisas diferentes, mas vamos acreditar aí no poder transformador da educação. Não esqueçam de deixar o like de vocês lá no nosso canal Liceu Paulo Freire EAD. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até a próxima se Deus quiser, e a gente na próxima aula já é a primeira aula do quarto bimestre, para que nós possamos fechar com chave de ouro este ano mais ativo. Fiquem com Deus e obrigado.